Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Bem-vindos, nossos queridos ouvintes aqui do nosso podcast Cevada com Plutônio. Estamos chegando ao nosso programa 77. Já estamos, olha, a gente já tem uma pernada boa por aí, hein? A gente fica muito contente, mais uma vez, trazemos algum conteúdo aqui para vocês. E o conteúdo de hoje é um conteúdo, digamos, global, não da Rede Globo, mas um conteúdo que trata de grandes questões que afetam o mundo inteiro, que também exigem soluções também globais. Mas e aí, quais são os prós, quais são os contras? É isso mesmo? O que é que a gente tem a respeito disso? Se tem alguma coisa a ver com a Bíblia em algum momento? Bem, nós vamos tentar papear um pouquinho sobre isso aqui, tentar chegar em alguns apontamentos. Conclusões eu acho muito difícil, a gente aqui não é vidente, né? A gente não tem nenhuma grande dominação sobre o futuro, mas olhando para o presente, a gente tenta ver alguns caminhos possíveis para os próximos anos, próximas décadas, quem sabe, né? Aqui conosco estão nossos amigos Alex e Thiago. Antes de prosseguirmos, a gente lembra mais uma vez que a gente já está há 40 dias, mais ou menos, né, 40 dias, menos do que isso, tá, do nosso congresso de cientistas adventistas de 2025, que vai acontecer no NASP, lá em Engenheiro Coelho, tá. Novamente, como eu sempre comento, apesar do nome cientistas adventistas, você nem tem que ser cientista e nem adventista. Basta você gostar de um papo sobre ciência, um papo sobre fé, encontrar pessoas interessantes sobre esses assuntos, tá certo? O nosso congresso também vai ter a versão pela internet, tá bom? Então, se você não puder ir até São Paulo, que é o mais desejável, você também pode estar de casa, né, do seu celular, também acompanhando bons bate-papos, boas ideias, boas discussões sobre diversos temas, tá bom? As inscrições para participação, né, para poder ser para assistir, para tela presente, estão abertas também, tá? E você pode saber mais sobre isso no site dos cientistas adventistas, tá? Para dar introdução aqui no tema, a gente vai pegar uma notícia que é desse ano, não é uma notícia nova, que os Estados Unidos da América saíram da OMS, Organização Mundial da Saúde. Por questões diversas lá, o país entendeu, a liderança desse país entendeu que não deveria mais participar da OMS, tá? Por várias razões, e ficou de fora, tá? Só que tem uma questão, tá, gente? Como algumas pessoas falam, vírus, bactérias, eles não têm muita preocupação nem com passaporte, nem com visto, tá bom? Eles vão de um lado para o outro sem se preocupar se são legais ou ilegais, tá certo? E com a rotina moderna, né, com a gente viaja muito mais do que você viajava antigamente. Só para a gente ter uma ideia, né, se você quisesse da Europa para os Estados Unidos de navio, 200 anos atrás, você levaria alguma coisa como talvez um mês para chegar. Então, digamos que você tivesse com varíola, se você tivesse com alguma praga que você pegou no porto lá da Inglaterra, por exemplo, fatalmente nesse um mês já teria se espalhado pelo navio inteiro, já se saberia que aquele barco está doente e seria mais, digamos assim, mais fácil controlar uma epidemia daquelas. Fácil não é, né, porque houve grandes pandemias no mundo, mas você conseguiria de alguma maneira identificar aquela situação e tentar tomar alguma providência. Hoje não. Hoje uma pessoa que quer sair da Inglaterra e ir para os Estados Unidos vai pegar um voo de 4 ou 5 horas de duração, 5 ou 6 horas de duração, cruzando o Atlântico, tá certo? Antes mesmo dela perceber, dela saber que ela está doente, opa, ela já está no outro continente, já está espalhando vírus, bactérias para outros lugares, tá? Então, hoje a dinâmica moderna das viagens permite que pessoas circulem muito mais rapidamente para lugares muito mais longe e por muito mais vezes e lugares. Então, o que hoje o mundo viaja, um dia de avião no mundo, hoje as pessoas viajam, 200 anos atrás talvez fosse o equivalente a 6 meses, um ano de pessoas se deslocando. Então, o ritmo de tudo aumenta. Então, o que acontece? Uma frase que eu já escutei uma vez é: problemas globais acabam exigindo soluções globais também. Não dá para, por exemplo, o Brasil sozinho combater o Covid, tá? Não dá para a China sozinha combater o Covid, tá? Ou Ebola, ou o SARS, qualquer outra coisa, tá certo? E além, falamos aqui, falei um pouco de pandemia, de doenças, né? Mas a gente pode ir mais longe. E aí, como é que eu consigo, por exemplo, combater tráfico de drogas? Adianta o Brasil sozinho tentar fechar suas fronteiras? Como é que a gente pode, por exemplo, tentar combater fraudes e crimes financeiros? Terrorismo? Como é que a gente consegue meio ambiente, tá certo? Se o Brasil, por exemplo, decidir começar a tocar fogo em suas florestas, no seu cerrado, começar a emitir poluentes, essa poluição vai para outros lugares e vice-versa. Então a questão é o seguinte: e aí, é verdade que, vamos lá, a gente poderia começar por essa pergunta, Alex e Thiago.
A gente poderia afirmar que problemas globais exigem soluções globais em algum nível? Tudo bem, Thiago? Boa noite. Boa noite para você que está nos escutando também, né? Quem sabe você está escutando de dia ou de tarde aí, então receba aí o nosso cumprimento, qualquer que seja a hora do dia. Eu quero só, antes de responder sua pergunta, Edinardo, quero só fazer um pequeno adendo ao seu anúncio que você fez aí. Agora, no dia 15 de setembro, encerra o prazo com desconto para as inscrições do Congresso de Cientistas Adventistas, tá? Então você tem mais ou menos uns 20% de desconto aí. Corre lá e faz sua inscrição, se você escutar esse podcast até o dia 15 de setembro, inclusive, e aí você consegue um desconto aí bacana, tá? Para você participar do Congresso, tanto online quanto presencial. Edinardo, desculpa aqui pelo anúncio, só porque a gente não pode deixar passar a oportunidade, né? Mas, assim, dentro da pergunta que você trouxe, é algo, assim, que nos chama atenção e para nós adventistas, né? E peço aqui licença para incluir também os nossos amigos evangélicos, né? Eventualmente até católicos também, que possam estar escutando nosso podcast. Para quem é cristão, essa questão do globalismo, essa questão de ações multilaterais, né, que a gente chama para ações de vários países, né, enfim, que não é um lado só que está comandando, essas ações elas sempre deixam as pessoas, de maneira geral, quase todos os bons evangélicos aí preocupados, né, porque a gente tem lá, seja qualquer que seja a escatologia que você abrace, né, como a sua, né, desde o dispensacionalismo até a própria escatologia adventista, há uma leitura, tá, de que nos últimos tempos você vai ter uma ação coordenada em nível global que vai impor sanções pesadas àquelas pessoas que decidirem ser fiéis a Deus. E isso realmente tem traçado paralelos há muito tempo em toda a comunidade evangélica, né? Alguns paralelos são mais plausíveis, outros nem tanto, né? Então, assim, qualquer ação multilateral, né, Edinardo, assim, hoje a gente teve na pandemia muita discussão em cima disso em torno da vacina. O que chegou para a grande mídia eram as questões aí relacionadas à segurança da vacina ou das vacinas como um todo, mas especialmente a da Covid e tal, pelas características dela. Mas assim, ninguém se engane que essa discussão ela começou muito longe dos hospitais, muito longe dos consultórios médicos, ela começou nas igrejas e nos gabinetes dos teólogos, tá? Aí dos teólogos, talvez não tão comprometidos assim com a teologia acadêmica, digamos, de passagem, né? Mas assim, aquela teologia mais coloquial mesmo, tá bom? Por que isso? Porque as pessoas veem o globalismo, qualquer tipo de ação multilateral, qualquer tipo de projeção, né, de um poder extranacional, tá? Que transborde, né, transpõe as fronteiras de um país, como uma possível manifestação da marca da besta ou do poder do anticristo ou alguma coisa nesse sentido, ou então, no mínimo, pelo menos, a preparação de um caminho para tanto, tá? Isso não é novidade, tá? Isso aí, para você ter uma ideia, quando eu era adolescente, né, uns 5 anos atrás aí, né, estava lá no colégio interno, assim, uma das coisas que circulou lá é que a marca da besta, lógico, né, que um bom adventista aí que conhece a literatura, o posicionamento da igreja e concorda, né, e estuda o método historicista, não vai concordar com isso. Mas na época, o pessoal, assim, muitos veicularam que a marca da besta seria o número 666 que está no código de barras, né? E teriam as barrinhas que não tem número lá e tal. E enfim, foi passando por muita coisa, né? A gente já falou em outro podcast aí sobre isso, mas o fato é que essas ações, né? OMS, ONU, né? Que agora vocês fizeram um podcast muito interessante aqui sobre a ONU, eu estava escutando, né, com a participação do Romeu, eu também achei muito bom e muito esclarecedor também, necessário para a gente desmistificar, né, o que é, o que não é a ONU, a OMS, né, a OMC, a OCDE e OTAN e enfim, né, e tantas outras alianças aí, mas principalmente essas assim que se propõem a envolver o mundo todo, né, Unicef, aqueles organismos todos ali, isso tudo acaba realmente assustando as pessoas. Agora, o fato, Ednardo, indo diretamente para o que você perguntou, é que evidentemente você precisa de ações que eh, sejam mais amplas do que o território que você tem aí, que é o do seu próprio país, né? Isso aí a gente sabe disso. Essas ações elas não podem ficar restritas a um contexto de um país, como por exemplo a gente acabou de citar a pandemia de Covid-19, né? Os vírus, eu acho que você foi muito feliz na sua colocação, né?
Ele não vai chegar assim e dizer, para lá eu não vou passar porque é a fronteira dos Estados Unidos, ou porque é a fronteira do Brasil, ou porque é a fronteira, sei lá, do Irã, né? Isso aí é ridículo, né? Então, assim, como é que a gente faz para abordar problemas que são globais, né? Essa semana ainda deu uma discussão bem grande lá no grupo de cientistas adventistas. Não tão grande assim, não tantas pessoas, mas grande em questão de textos, né, e de argumentos. Sobre a questão da mudança climática. Como é que você aborda a mudança climática? Então, digamos que você tem um país aí super interessado no tema. Digamos lá que seja a Suíça. A Suíça está interessadíssima nesse tema e diz: não, nós temos que parar o aquecimento global, senão vai ficar ruim para todo mundo e nós vamos ter tragédias em cima de tragédias e tal. O que a Suíça vai fazer sozinha, né? Um país ali que é menor do que o estado de Santa Catarina, né? Que tem uma população ali de alguns poucos milhões de habitantes, né? Que sim, que tem uma economia muito forte, uma qualidade de vida muito alta, mas assim, que dentro do cenário global não é expressivo. O que um país desse vai só fazer sozinho, né? Então, é óbvio, né, fica assim, pelas razões lógicas, fica claro que algumas ações elas precisam sim ser coordenadas por um colegiado, aí, por uma organização de países, né? Mas claro, aí a gente pode ter muita coisa, a gente pode ter ações boas e ações ruins, né? Ações justas e ações injustas, né? Eventualmente, no futuro, né, de acordo com a Bíblia, nós vamos ter uma ação coordenada de países que vai, de fato, né, impedir as pessoas de comprarem e venderem. É profético, isso está na profecia. Agora, talvez a grande pergunta, Ednardo e Thiago, é assim, né? Será que essas ações, né, esses organismos que estão presentes hoje, são aqueles já que estão trabalhando para colocar em voga, né, a marca da besta, ou então ali as questões que vão favorecer, né, a implementação lá da proibição do decreto, né, de não poder comprar nem vender, e de forçar as pessoas ali a adorarem a besta e a sua imagem, né, a imagem da besta, etc e tal. Talvez essa seja a pergunta, né? Boa noite, Ednardo, Alex, para quem está nos escutando aí, bom dia, boa tarde, não sei que horas que você está escutando a gente. Até te ajudando aí, viu, Alex? Você fez a propaganda aí, mas lembrar para você aí que está nos escutando aí no YouTube que nós somos um dos poucos canais aí que você não é parado toda hora aí com propagandas, né? Não sei se você já percebeu isso. Mas a questão que o Edinaldo levantou, o Alex levantou, a questão de que você precisa de remédios, né, eu vou chamar isso, você precisa de remédios globais para problemas globais. E o Alex falou sobre essa questão, né, trouxe bem essa questão espiritual, e adventistas, católicos, protestantes, todos aqueles que seguem a Bíblia e estudam a Bíblia é clara em dizer que acontecerá alguma coisa no futuro grandioso antes da volta de Jesus. Isso aí é fato. As escatologias elas modificam em questões de o que você tem que fazer, quem é o que segue a Deus e tudo, mas há algum acontecimento grandioso antes da volta de Jesus. É que, Alex, às vezes a gente tem até um problema nessa situação. Será que é esse poder? Será que não é? Trazendo uma piora para isso, é que como esses grupos cristãos, eles acreditam nisso, né, que haverá um problema global antes da volta de Jesus, é de que mesmo eles sabendo que esse problema ele não vem de Deus, ele de alguma forma consciente ou até mesmo inconsciente tentar ajudar a esse acontecimento realmente vir o mais rápido possível, para que ele tenha o que se chamaria de privilégio de passar por essas situações ainda vivo. É como se a gente pudesse falar assim, né, a pessoa que não quer morrer, ela luta para as coisas ficarem ruins para Jesus voltar antes que ela morra. Então até uma forma de, entre aspas, se proteger. Isso é só para criar ainda mais uma situação, para a gente conversar. E o Edinaldo falou sobre vacinas, doenças, essas coisas, como estão totalmente interligadas. E a gente já conversou um pouco aqui sobre a questão de data centers, até se você pode voltar aí. Uma das coisas também que vem nessa tocada global é a própria tecnologia, a
até a própria troca das informações e a questão de você poder falar o que você quer falar. Hoje, até mesmo nessa questão de redes sociais, essa questão de internet, nós vemos que até nisso a solução ela teria que ser global. Eu não sei, todos aqui devem conhecer, né, as VPNs, né, que são as redes privadas virtuais. Você pode estar na China e utilizando uma VPN, você acessar normalmente como se fosse um americano nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Brasil. Então qualquer até a legislação de rede, para ela funcionar, ela teria que ser global, porque hoje é simples, né, você mudar, comprar adquirir um plano em alguma operadora aí de VPN, e vamos dizer que o seu país aí, você não pode falar alguma coisa ou não pode fazer tal coisa, você acessa por outros países que pode. E isso pode ser para falar ou para acessar, pornografia ou para acessar algum dado que um governo não quisesse liberar para você ou acessar alguma coisa. Então até nessa questão, virtual, né, nessa questão de redes sociais, internet, a situação acabaria tendo que ser decidida de forma global. Então, olha que interessante, né? Eu acho que é um consenso, mesmo quem é contra medidas multilaterais, globais, digamos assim, né? Quando a gente fala global, gente, eu tô tentando fugir estou tentando fugir do termo que criou hoje em dia, né? Mas medidas multilaterais, como a gente falou, né? Como a gente citou, por exemplo, pandemia, poluição, tráfico, terrorismo, por exemplo, crimes de vários tipos, é muito complicado para um país sozinho, né, lidar com isso. Então, é aquela história, né, se eu moro num bairro e de hora pra outra aparece uma gangue, uma boca de fumo no bairro, traficantes, não adianta eu querer sozinho lá resolver a parada, não vai dar certo. Ou, por exemplo, tem uma enchente, o rio que passa perto da minha casa transborda e começa a alagar a região, também não adianta eu tentar resolver sozinho. Então eu acho que fica meio óbvio, ou construir uma estrada, por que não? De repente meu bairro está precisando agora de uma duplicação de uma rodovia, não vou ser eu sozinho que vou conseguir ter dinheiro para bancar uma duplicação de rodovia. Eu moro num condomínio que a gente vai pagar a taxa extra aqui por uns 10 anos para a gente colocar pavimento no condomínio todo, tá? Então, obviamente, nenhum morador sozinho poderia ou iria querer bancar sozinho esse custo, né? Então, eu acho que isso é consenso, deveria ser bom senso, que há coisas que não dá para resolver sozinho. Ou todo mundo senta e tenta resolver, ou você pode cair numa questão econômica, um dilema que é o famoso tragédia dos comuns, né. Então, por exemplo, se eu deixo um recurso limitado, tá, limitado, por exemplo, vaga de estacionamento, e todo mundo quer usar do jeito que quer, por exemplo, o centro das cidades brasileiras é como isso, você tem poucas vagas e todo mundo quer usar, tá certo. Se a gente não sentar e criar um mecanismo para organizar o uso daquele recurso limitado, tá, vai acontecer que vai ter briga e vai ficar todo mundo sem vaga nenhuma, e vai ficar cada vez pior aquele cenário, tá. Então, assim, eu queria talvez a gente possa pular um pouco dessa parte, pelo menos da minha parte eu acho um pouco consenso que há problemas que têm que ser discutidos globalmente. Problemas regionais, soluções regionais, problemas locais, soluções locais, problemas globais, soluções globais. E como os colegas já citaram algumas vezes aí, eu gostaria de explorar um pouco mais isso com vocês, essa questão do ok, eu até concordo que a gente tem que ter soluções globais, regionais, soluções com outros países, com outros estados, com outras cidades. Mas a questão é, quem vai decidir a decisão? Quem vai dizer qual é a melhor maneira de resolver aquele problema? Quem vai, vigiar os vigilantes, né, que é uma frase comum da história em quadrinho, lá da filosofia antiga ainda. Quem vigia os vigilantes? Quem vai propor essa lei? Quem vai executar essa lei? Quem vai, criar essas regras? Qual é o perigo que tem, de, por exemplo, ser proposta uma regra que claramente vai me prejudicar? Ou que outros possam abusar dela e me forçar alguma coisa que eu não gostaria, né? Eu estou falando no nível pessoal e pode ser no nível global também. Então é muito perceptível que as pessoas têm muito medo disso, têm muito medo de opressão, como vocês falaram, né? E como a gente comentou, biblicamente, a gente que tem essa crença, a maioria do meio cristão também tem, especialmente evangélico, a gente tem algum tipo de escatologia, que são estudos do fim dos tempos, que vão nesse caminho, né, de algum poder grande e opressor, mas também tem esse dilema, né, gente?
tem um dilema de, poxa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né, como diria o Ney Matogrosso. Se a gente não se reunir para tentar resolver alguns problemas, a gente já viu que a coisa vai desandar e feio. Por outro lado por outro lado, tá, se a gente de repente colocar poderes demais na mão de poucos, o risco desses poucos usarem de maneira ruim é muito grande. Então e aí, o que que a gente poderia falar um pouco sobre esse dilema? Leonardo, se tem uma pessoa do meu círculo próximo, tá? Quem sabe até um dia a gente marca um podcast aí com essa pessoa para vir falar algum tópico relacionado, tá? Que ela participa representando o Brasil aí de algumas decisões, né, de organismos internacionais aí relacionados, né, à questão de saúde, enfim, um espectro bem grande. Então, assim, as pessoas, a gente vê, né, dentro disso que você veio trazendo pra gente aí, a gente vê que uma grande preocupação das pessoas, assim, olha, os líderes mundiais estão reunidos, né, para impor a nova ordem mundial, para colocar alguma coisa que vai tirar a liberdade das pessoas e tal, etc, etc, etc. Tem dois grandes problemas essa visão, tá? Pelo menos dois grandes problemas, sem contar a questão de que, né, a teoria de conspiração geralmente ela é criada por pessoas que têm muito menos conhecimento do que pretendem ter, tá? Então, assim, quando você vai olhar o que de fato acontece nesse tipo de reunião, exatamente o oposto disso. Rapaz, é uma briga de foice que você não tem ideia. Essas discussões, quando as pessoas vão para esses fóruns aí que precisam tomar uma decisão, tá? Digamos assim, né? Vamos supor lá, vamos pegar aqui o enredo daquele filme Não Olhe para Cima, né? Digamos que descubra um asteroide que está em rota de colisão com a Terra. E você vai reunir os países do mundo para construir uma solução. É só em filme de Hollywood que as pessoas vão dar as mãos, né? E como sonhava o John Lennon, né? Cantar Imagine e vão resolver o problema do mundo. É exatamente o oposto. É uma briga infindável, é uma guerra assim visceral entre todos e você às vezes precisa chegar a um senso comum em um texto, né? Em um texto aí tem os textos fazendo uma remessa àquele podcast que vocês gravaram, né? Mais uma vez aqui eu quero convidar o nosso ouvinte do podcast de hoje, se não escutou esse sobre a ONU, voltam os episódios aqui no histórico aí do Spotify, do YouTube, e por favor escuta esse podcast aí sobre a ONU. Você vai fazer os acordos vinculativos e os não vinculativos, né? Os vinculativos são aqueles que seriam mais ou menos assim como uma força de lei, né? As discussões não avançam, elas não vão para frente, né? Porque é muito difícil as pessoas chegarem em um acordo, porque tem muitos interesses conflitantes lá. Tem indústrias, né, que têm um interesse econômico e às vezes as ações que você precisa tomar vão contra o interesse econômico. E isso eu não estou falando de um país A, B, C ou D, isso é praticamente em todos os países, né? A área industrial, a área comercial tem outros interesses. Daí tem os interesses políticos também, como é que vai ficar a questão de imagem, de exposição diante dos eleitores e os interesses, né, os planos e estratégias futuras aí de projeção política. Aí tem os interesses ambientais, aí dentro dos ambientais também tem divergências. Então, assim, é uma grande confusão. Então, se alguém imagina que ONU, que OMS, que tal, né, e Unicef, sei lá mais qual braço aí das Nações Unidas você queira, que eles estão lá sentados, né, de mãos dadas, mancomunando alguma coisa, e esquece, isso é uma completa fuga da realidade, porque não é isso, né? Isso aí é uma grande disputa. Se você considerar assim, por exemplo, que no parlamento brasileiro, que você e de qualquer país você tem disputas ferrenhas entre partidos, né, entre interesses diferentes, mais ainda você vai encontrar nesses tipos de organismos aí. Tá? Então, assim, é extremamente difícil você chegar a qualquer consenso, tá? E muitas vezes cai para aquilo que o Romeu comentou, né, com você lá no outro podcast, é que às vezes aquele texto lá, ok, né, finalmente se chegou numa determinação, mas se alguém não cumprir também, o que que a ONU vai fazer, né? Vai aplicar uma multa, vai colocar uma multa de 2% mais mora, né, de 1% ao mês? Não tem isso, não tem como, né? Então isso é muito limitante. A ONU acaba virando, assim, mais ou menos uma coisa de boas intenções, né, e essas ações multilaterais ficam, assim, mais num critério, assim, mais da utopia, de uma boa vontade, né, e tal, alguma coisa nesse sentido, do que realmente algo que vai, né, trazer
um enforcement, né, para as pessoas e para as nações e para os países e para a liberdade, para as liberdades individuais e para a saúde das pessoas e tal, né? Então, tudo isso é muito difícil. E o segundo grande problema que eu quero destacar aqui, né, o Tiago e Ednardo, é que a Bíblia, ela pinta um cenário contrário a esse. Tá? Então, assim, se você olhar lá a estátua de Daniel 2, que é uma das profecias mais básicas, né? Eu acho que eu não sei nem dizer com que idade um adventista começa a estudar Daniel 2. Eu acho que lá na escolinha, do hall do berço, lá já é capaz de ter a história de Daniel e da estátua, né? Alguma coisa assim. O hall do berço eu exagerei ele, mas eu acho que é um primários aí com certeza, né? Então, Daniel 2, todo bom adventista conhece a história de Daniel 2, a profecia, né? E lá nós temos os pés de barro e ferro. E Daniel fala para o rei Nabucodonosor: olha, esses países, né, essas nações vão tentar se unir, né, por casamentos e por acordos, alianças, e não vão conseguir. Então, o mundo que a escatologia bíblica apresenta para nós por ocasião da volta de Cristo é um mundo multifacetado, é um mundo que tenta desesperadamente, de todas as formas, buscar uma união, buscar, né, uma cooperação internacional, né, Ednardo, que eu acho que é nessa linha que você está falando, para resolver problemas que são comuns da humanidade, né, e alguns deles há sucesso, sim. Por exemplo, o buraco na camada de ozônio, né, é um dos pouquíssimos casos assim que parece que o problema, né, foi solucionado, se não por todas as pessoas ou no todo uma grande parte. Mas e aí, e o erguimento aí, né, o aumento do nível dos mares, o aumento das secas e das enchentes, inundações e tal, a gente poderia passar a noite aqui falando de tudo isso, né? De todos os problemas que estão na nossa lista e que nós, humanidade, precisamos resolver, né? Então, assim, de fato, não é um país que vai resolver isso, não são dois, não é o Mercosul, não são os tigres asiáticos, né? Nem sei se ainda se chama assim, né? Não é a União Europeia. Precisa de um esforço global, concentrado, né? E aí as pessoas ficam com medo, né? Ficam com medo, olha, não, o mundo está se unindo. Mas assim, para isso, quando vem esse medo na cabeça das pessoas, a gente tem que lembrar de uma coisa, tá? Eu vou dar um spoiler aqui sobre a escatologia adventista, Apocalipse 13, certo? Nós temos duas bestas, nós temos uma besta que sobe do mar e depois dela nós temos uma besta que sobe da terra, tá certo? A determinação a determinação da marca da besta e da adoração à besta e à sua imagem, ela não vem do mundo, ela não vem das águas, ela não vem de todas as nações da terra. Ela vem da segunda besta. Então, é um de ordem, é um top-down, tá certo? É um desmando da segunda besta, tá? Que desde os anos 1860, 1850, a Igreja Adventista afirma que são os Estados Unidos da América, a segunda besta, certo? Que é a mesma besta que, né, que tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Então, o que eu quero dizer com isso? Não se preocupe que uma ordem impondo a marca da besta ou impondo alguma sanção aí no sentido de comprar e vender, que não se preocupe que ela venha da ONU ou venha de algum organismo internacional, de uma nova ordem mundial. Não vem. A escatologia é clara. A ordem vem da segunda besta, ou seja, vão ser os Estados Unidos que vão dar o comando. Ponto, certo? Se você quer saber por quê e tal, acesse o site aí encontreumaigreja.com.br, tá certo? Ou então procure a igreja adventista mais próxima e com prazer um ancião, um pastor, né, um diretor aí de ministério pessoal, um professor da escola sabatina vai ter um imenso prazer de te dar um estudo bíblico inteiramente grátis, tá certo? Para você estudar esses temas e você comprovar sozinho na sua Bíblia se essa visão está certa ou está errada, tá certo? Usando apenas a Bíblia, sem malabarismos e sem buscar aí fazer um judô intelectual lá com teólogos lá de Jedi, Shaolin do Nepal, tá certo? Então, assim, na sua Bíblia você chega a essas conclusões. Então, assim, decretos, sanções, ataques à liberdade não vêm de ONU, não vem de OMS, não vem de Unicef, não vem de nenhuma aliança, não vem da China, não vem do Irã, não vem do Japão, não vem da Coreia do Norte, não vem da Rússia, vem dos Estados Unidos, tá? Diz aí o livro Grande Conflito dos Séculos, que eu recomendo fortemente aí, se você não leu ainda, leia esse livro, tá certo? Diz o livro Grande Conflito dos Séculos, que quando os Estados Unidos
fizerem, né, efetivamente decretarem ali as ações que visam impor a marca da besta, e se você quer saber qual é essa marca, de novo, né, procure umaigreja.com.br, encontre umaigreja.com.br e, enfim, faça um estudinho aí, você vai saber qual é esse sinal que está na Bíblia. E já vou dar um spoiler, não é a vacina, não é o 5G, não é o código de barras, nem o chip Mondex, nem o cartão de crédito, beleza? Você fala, você vê quando os Estados Unidos fizerem essa imposição, as outras nações os seguirão, tá bom? Então, assim, o que a gente não pode fazer é olhar para o cenário atual e dizer, ó, é isso que a profecia está dizendo, a não ser que seja muito claro mesmo, né? A não ser que seja uma coisa assim indiscutível. Eu sei que vai ter muito, né, judô intelectual aí de pessoas, tipo assim, forçando a barra para fazer alguns eventos atuais caberem em escatologia, né? Só que assim, realmente até agora que nós temos visto tem sido realmente forçação de barra, tá? Assim, tem que ter uma criatividade muito grande para acreditar nisso. Então eu vejo assim o mundo evangélico está seguindo muito cegamente atrás desses líderes, tá certo? Que têm essas teologias peculiares que estão trazendo coisas que não são apoiadas pela Bíblia. Eu não posso dizer assim, olha, o dragão de Apocalipse 17 é o dragão vermelho, então é a China, porque o símbolo da China é o dragão e a bandeira deles é o vermelho, e o vermelho está lá desde 1900 e Guaraná de rolha. Não, não é assim que a gente estuda a profecia. A Bíblia tem que dar as respostas, né? Então, assim, eu vejo que se o nosso povo tivesse mais conhecimento da Bíblia, eu acho que 99%, né, desses medos, dessas ansiedades, eles se desvaneceriam. Então, a gente, a gente só resta apelar, né, para aquelas pessoas, a gente sabe que não vão ser todos que vão atender, talvez a maior parte não escute a gente e tal, mas aqui, quem sabe a gente está falando para um coração sincero agora nesse momento que está nos escutando aí pelo rádio, né, pelo seu celular aí, pelo seu computador, que de repente vai ter um alívio no coração, né, dizer, então não é isso, né, ufa, né? A gente não está dizendo com isso que os países sejam perfeitos, que o mundo é perfeito, que não tem problema nenhum e que tudo que esses organismos fazem é bom, não, eles erram também, eles fazem muita coisa errada, né, mas aí disso, para forçar uma interpretação profética, né, que leve as pessoas a ficarem com suspeitas e se furtarem de fazer ações que realmente são necessárias e são boas para nós e que nós precisamos e que Deus quer que a gente faça, né? Cuidar do meio ambiente, cuidar da saúde, cuidar das crianças, trabalhar contra as guerras, né? São todos objetivos muito nobres, né? A pessoa fica com receio porque ela fica com medo lá de que isso pode ser alguma coisa que vai favorecer a imposição, né, da marca da besta e a retirada das liberdades individuais. Isso vai acontecer, mas dando spoiler para você aqui, vai vir dos Estados Unidos, tá? De acordo com aquilo que a gente prega há mais de 160 anos. Alex e Edilane também, gostei muito do que o Alex falou, isso e complementando aqui, até para você que nos ouve ficar tranquilo e nem se preocuparem, é igual eu comentei, né, de tentar fazer alguma coisa, entre aspas, "errada" para que esse problema ele realmente apareça, né, que a gente estava falando sobre os problemas que viriam no futuro, é que lendo a Bíblia e de forma bem simples você chega nisso, e não é nem profecias, mas está nos evangelhos, é que Deus, né, Jesus nos chama a pregar o evangelho para todas as pessoas e fala que quando este evangelho for pregado a todos, virá o fim. Então, se você tem vontade que Jesus volte, você não precisa patrocinar, incentivar nem qualquer coisa que você ache que é ruim, que vai crescer no mundo para dar o problema. Você prega o evangelho. E para pregar o evangelho para todas as pessoas, vem aquela dica, né? Mesmo que você pense mal da pessoa, Deus o chamou para pregar a essa pessoa. A gente não vive num mundo de pessoas ímpias e a gente tem que viver tentando nos manter puros para Jesus voltar. Nós vivemos numa seara de muitas pessoas que não conhecem a Jesus e você é chamado para pregar para essa pessoa. Quando você muda esse foco, você começa a deixar de ter medo das outras pessoas e, acredite se quiser, a sentir responsabilidade por ela estar tomando essas decisões. Será que aquela pessoa não está tomando essas decisões porque eu ainda não falei com ela?
do amor de Cristo, lembramos, por exemplo, de Paulo, que era um dos maiores perseguidores e virou o maior conquistador das pessoas, né? Se a gente pode dizer isso aí do Novo Testamento. Bem, interessante tudo isso, né? Então, percebam que a gente comentou um bocado aqui sobre isso, né? Sobre ações globais. Vocês vejam que a gente não esticou muita conversa nesse tema, porque nem é isso. Eu acho que a questão é, gente, às vezes a gente está olhando para o lado errado, né? Tipo, concordo com vocês. Por exemplo, se a gente for para o passado, sim, a nação de Israel, especialmente quando o povo de Josué, né, a liderança de Josué, chegaram em Canaã, tiveram muitos conflitos severos, inclusive. Mas a gente percebe na Bíblia que havia muita cooperação também. Havia cooperação com os fenícios, havia cooperação com o Egito em vários momentos, com os sírios, com babilônios, tá? Em algum momento ou outro você tinha cooperação com outras nações. Inclusive, o plano de Deus era que Israel fosse uma nação sacerdotal, né? Que ela fosse uma nação que interagisse sim com outros reinos, mas cujo exemplo de fidelidade a Deus, cuja piedade pudesse mostrar uma nação rica, poderosa, mas não rica e poderosa necessariamente em dinheiro ou armas, mas rica e poderosa em sabedoria, em fé, em fidelidade a Deus, que seria refletida em um povo sábio, um povo com, não vou dizer assim pobreza, mas com pouca pobreza, um povo que se ajudasse, tá certo? Então, desde o começo, sim, Deus sempre pensou em cooperação. Quando ele vai lá para Adão e Eva são tratados como companheiros. Eva é chamada de cooperadora de Deus, né? Quando a gente pega, por exemplo, a saga da família de Abraão, tá? O que a gente vê ali é uma família que já na geração de José, eles foram mais ou menos se unificar por ali. Mas você vê que tem a questão de cooperação. Durante o período dos juízes, né, que a gente percebe também, a ideia de Deus era que ali fossem 12 tribos, por que não falar 12 comunidades, né, que fossem muito além dos laços sanguíneos, mas fossem para os laços realmente de cooperação. Então a ideia de pessoas cooperando em escala local, em escala regional e por que não dizer escala global, sempre foi o plano de Deus, tá certo? Então às vezes a gente olha para essa questão de nações, né, juntos e tal, infelizmente pelo mundo caído que a gente está, eu acho que a gente presta muita atenção nesses aspectos negativos, nesses riscos que tem. Só que, por exemplo, quando a gente pensa no combate à varíola, você tem nos anos 60, 70, 50, você tem grandes impérios antagônicos, inimigos, que eram os Estados Unidos, o Bloco Ocidental e a União Soviética com o Bloco Comunista, se juntaram e conseguiram vencer a varíola, tá? Se a gente for ver a Declaração dos Direitos Humanos, com todas as falhas e restrições que ela tem, que foi feita ali nos anos 50, também foi um arcabouço feito por todas as nações do mundo, pelo menos o pessoal que estava na ONU na época. Então, sim, a cooperação, quando bem usada, ela pode sim trazer muitas coisas boas. Então, claro que a gente tem que ficar observando tudo isso que acontece ao redor, mas a gente também tem que ficar muito atento nessa questão de que, olha, Deus nos criou para cooperarmos. Então, no que for bom, a gente pode sim cooperar. A gente pode trabalhar junto no que for bom. No que for mal, evidentemente, a gente tem que se afastar. Mas eu vou deixar para os colegas aqui as últimas palavras, especialmente, né, sobre esse tema também. E alguma última reflexão também sobre essa questão, né, escatológica. Poxa, o globalismo aí, a ONU, uma vada, essa coisa toda. Eu termino repetindo, né, essa questão de que você não precisa ficar muito preocupado com as coisas que irão acontecer, você não precisa ficar preocupado com o que vai acontecer. Na verdade, nós devemos mais nos preocupar para onde nós estamos olhando, né? Para onde nós estamos, o que nós estamos lendo, como nós estamos nos fortalecendo para nós tomarmos decisões mais sábias para nós mesmos. A Bíblia é bem clara em dizer, repetindo aqui de novo, de que nós somos chamados para sermos luz do mundo. Nós somos chamados para pregar o evangelho para todas as pessoas. Até nisso nós vemos o risco que é você ficar alimentando teoria da conspiração, alimentando alguma ideia do que você acha que as pessoas devem ser, porque isso vai provavelmente fechar os seus olhos para muitas pessoas que, escutando sobre Jesus, mudariam para melhor. Então que nós possamos parar de julgar
a gente possa julgar menos e amar mais as outras pessoas. Você não vai se arrepender dessa decisão. Muito bem. Eu queria só fechar rapidamente aqui com um verso da Bíblia que tem me falado muito. Eu acho que é um dos versos extremamente necessários para o tempo que a gente vive, tá? É Isaías capítulo 8, verso 12. Isaías 8, 12 diz assim: Não chameis conspiração a tudo quanto este povo chama conspiração, e não temais aquilo que ele teme, nem por isso vos assombreis. Eu imagino que eu não poderia ter uma forma melhor de terminar o podcast de hoje. Talvez essa seja uma das mensagens que o povo de Deus está mais precisando hoje, né? Então, vamos, ao invés de a gente perder tempo, né, com medos e com histórias aí fabulosas, por mais interessantes, por mais empolgantes que elas sejam, né, e por mais que tragam aquele senso assim, de alarme, né, que faz as pessoas se interessarem, se sentirem bem, vamos canalizar essa energia, vamos gastar essa energia com coisas boas, né? Enfim, vamos falar a verdade para as pessoas, que a verdade é muito mais interessante que a mais brilhante, né, das teorias da conspiração aí, tá certo? E sim, vamos ter um momento em que essas coisas vão acontecer, tá? Mas o seu preparo para esse momento, ele vai depender muito menos do quanto você conhece do mundo político, do mundo sociológico, do que quanto você conhece Jesus. Então, se você precisa confiar em alguma coisa, se você precisa aprender de alguma coisa, se você precisa estar preparado de alguma maneira, se prepare conhecendo Jesus. Tá? Porque Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem. Se você ficar tão acostumado com a voz de Jesus, quando aparecer a voz do lobo, a voz do ladrão, você não vai ser confundido. Então, assim, claro, né, não seja ignorante, fique atento e tal, mas procure fontes boas e, acima de tudo, procure se acostumar com a voz de Jesus e você não vai ser enganado. Então aqui encerramos mais um programa Cevada com Plutônio. Ficamos muito contentes que você esteve conosco até agora e até o próximo programa, né? Procurando fazer esse segundo lugar melhor. E esse lugar melhor ele pode ser construído no nosso próprio trabalho, na nossa igreja, dentro do ônibus, no trânsito, com os vizinhos, com a sua própria família. Então, esse lugar melhor começa aqui, localmente, tá? Sim, as pessoas têm dificuldades, as pessoas têm problemas, as pessoas são falhas, tá? Mas em Deus, com certeza, a gente consegue trabalhar junto. Isso eu tenho certeza absoluta. Do micro ao macro até a eternidade. Até mais, um abraço a todos. Amém. Quer mostrar ao mundo a sua pesquisa científica? O 6º Congresso Internacional de Cientistas Adventistas. O congresso acontecerá de 17 a 19 de outubro de 2025, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, em Engenheiro Coelho. Mais informações no site www.cientistasadventistas.com.br. A gente se vê por lá. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.